Cumprimento a igreja na paz do Senhor, a todas as crianças, a Decolinas, Leão da tribo de Judá. Aqui quem está falando é a irmã Eli. Hoje a gente vai finalizar a nossa revistinha, que eu estudo sobre o livro de Juízes, que está lá no Antigo Testamento. E hoje a gente vai contar a história, finalizar a história de Sansão, que está lá na última lição 13, que se encontra no livro de Juízes, capítulo 16, do versículo 23 até o 31. Aqui conta o triste fim de um herói. Aqui fala, quando Sansão contou para Dalila o segredo da sua força, ela traiu ele. Então a mulher fez ele dormir, chamou o homem para cortar as tranças do seu cabelo, e ele perdeu a força e Dalila entregou nas mãos dos seus inimigos, Sansão. Sansão se tornou prisioneiro, ficou cego e passou o dia empurrando uma roda de moinho. Certo dia, os filisteus levaram uma festa para que todos os vissem e zombassem dele. Mas ao ser colocado entre as colunas do templo, Sansão orou a Deus e pediu que ele lhe desse força mais uma vez para se vingar dos seus inimigos. Com fé, ele empurrou as suas colunas do meio do templo e fez força sobre elas. Deus ouviu a oração de Sansão. Naquele dia morreram mais de 3.000 filisteus, além de Sansão. Sansão poderia ter sido vitorioso no fim de sua vida, mas não amou a Deus e escolheu agradar a si mesmo por ser desobediente. Sansão teve um triste fim. Crianças, aqui eu vou contar um pouco da história que vocês acabaram de ouvir, de Sansão, que Sansão, ele foi muito desobediente a Deus, porque Deus tinha falado para ele guardar o segredo, E ele se apaixonou por uma mulher que não era do povo de Deus, que era uma mulher que adorava outros deuses, que era tudo ao contrário de Deus, sabe? Então ele foi desobediente. Além de ser desobediente, ele contou o segredo de Deus, ele revelou o seu segredo. E ela se aproveitou disso e contou para os filisteus, e ela ganhou dinheiro para contar esse segredo. E Sansão, quando ele acordou, ele despertou do sono que a Dalila tinha feito ele dormir. O que aconteceu? Sansão estava sem os cabelos, e aí os filisteus prenderam ele, depois o cabelo dele voltou a crescer. Só que Sansão, além deles prenderem Sansão, que Sansão perdeu a força, porque a força dele estava no cabelo, porque ele era nazireu, que ele é um prometido de Deus, desde o seu nascimento até a fase adulta. Então, assim, ele não era para ele cortar o cabelo, mas ele contou o segredo para Dalila, e a Dalila contou para os filisteus, e assim os filisteus conseguiram ganhar a confiança de Dalila, e a Dalila acabou contando para eles, e acabou o segredo de Sansão, e ele perdeu sua força que estava no cabelo. E o que aconteceu? Ele virou um motivo de chacota para os filisteus. Todos, além dele ser preso, furaram os olhos de Sansão. Ele ficou cego. E aí teve uma festa lá dos filisteus, onde Sansão ficou lá no meio, e todo mundo ria, olha, aquele que era o fortão, agora, quero ver a força dele aí, ó, não tem força nenhuma. E começaram a rir de Sansão, E Sansão, ele ficou tão, assim, triste, E falou, Deus, dessa última vez, por favor, me conceda a força, faça com que eu consiga destruir esses meus inimigos, pelo menos se vingar de um dos olhos que eles me cegaram, Só pela última vez, Senhor. Então Deus ouviu a voz de Sansão, que foi tão sincera, e Deus concedeu a Sansão a força para ele conseguir derrubar os pilares, E aqui eu fiz uma pequena demonstração para vocês de Sansão, que aí ele usou a força. Então, crianças, aqui eu fiz uma pequena representação de Sansão, que ficou cego,
e perante os pilares lá do templo, onde que ele virou motivo de piada para todos os filisteus, né? Como ele orou e pediu para Deus dar a última força para ele conseguiu derrubar os pilares do templo, e assim ele morreu e matou todos os filisteus que estavam com ele, né? E assim são, né? Que ele poderia ter sido assim um vitorioso contra os filisteus, mas como ele foi desobediente, infelizmente Sansão morreu cego e foi o fim de Sansão. E para memorizar, criança, o versículo de hoje é: não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Nova tradução na linguagem de hoje. Aqui tá algumas lições para vocês, quem tem revistinha para fazer em casa com o tempo. Mas, criança, a mensagem que a gente queria passar hoje é assim, sabe? Que a gente tem que ser sempre obediente a Deus, porque Deus só tem o melhor para nos dar quando a gente obedece, quando a gente anda nos caminhos do Senhor. Porque Sansão, infelizmente, ele não valorizou estar nos caminhos assim de Deus, né? Guardar os mandamentos do Senhor e a obediência. E então a gente, assim, toda vez que a gente se torna desobediente, a gente tem passa por situações muito complicadas e difíceis. Mas porque a gente mesmo que busca a desobediência, né? Então a desobediência, ela só traz coisa ruim. Então eu quero que vocês pensem bastante em ser obedientes a seus pais, assim, sabe? O que vocês puderem fazer, sempre obedeçam a Deus, que vocês vão estar sendo vitoriosos, tá sempre na presença de Deus. Deus sempre vai guardar vocês, vai livrar vocês de todo mal. Ele sempre nos livra, porque Deus é misericordioso e rico em misericórdia. Ele nos ama e sempre vai nos guardar, tá, crianças? Que é muito bom seguir os caminhos do Senhor, ser obediente, andar sempre na presença de Deus. Nunca se esqueçam disso, crianças. Obediência, sempre. Ficam na paz do Senhor e até o próximo domingo, tá? Até o próximo outra história que a gente vai preparar com vocês, tá?